Olá, Juremas do meu Brasil varonil, cá estou eu novamente com o Theo, maravilhoso. Se apresente pra quem não te conhece. Ah, gente, eu tô tão emocionado aqui, tão orgulhoso de passar por este processo que em breve vocês verão com Andy Rodrigues. Aqui, Andy, ele tem que falar Andy, mas eu falo Andy. Ele gosta de deixar mais gringo o meu nome. Very international. Eu sou Theo Cochrane, ator, figurinista, creator do Tete a Theo. E a gente ficou muito amigo Né? recentemente. Do nada, bateu, né? Bateu. A gente se encontrou pessoalmente no bairro da Sephora. E foi bafo. Ele apareceu aqui no vídeo. Eu acho que você aparece no nosso vlog do Halloween Sephora, que tá aqui. Então vocês já viram logo esse início dessa bela amizade. Então, gente, hoje vai rolar uma aqui fala com o Theo e ele nunca foi maquiado de verdade, né? Sem ser só maquiagem masculina e correção. E hoje ele vai ser maquiado, porque eu adoro maquiar alguém de barba, né? Ai, um bigodinho, né? Pelo amor Um de bigodinho. Deus. Então eu sei que vocês amam esse estilo de vídeo. Nesse vídeo aparecem mais as minhas mãos e a minha vozinha, porque o convidado é a figura principal. Já dá o like, já se inscreve no canal se não é inscrito, ativa as notificações do sininho, segue os arrobas que estão passando aqui embaixo e se embora. Compartilha, gente, compartilha. Juremas, bora lá então. Ó, a gente tá gravando pro YouTube aqui, ele tá gravando aqui, então vai ser muito assim. Tô começando na preparação de pele, usei pra começar o LF Pro, que é hidratante facial iluminador, pra dar um glow pra essa pele babadeira. E vou usar o nosso queridinho, que vocês já estão cansados de saber, que é o Eye Balm da Simple Organic pra região dos olhos, porque Theo gosta desse frescor aqui de tirar a sensação da olheira. E esse produto aqui, vocês sabem que eu amo e ele hidrata super essa parte aqui. Prepara para as camadas de quilos e quilos que eu usarei. Ai, gente! Vamos lá, então. Eu vou iniciar a pele dele, gente, usando os corretivos Summer Cosamin. Não vou usar base nele, porque sou desses. Olha pra cima, baby. E me conte, Theo, quanto tempo já de carreira? Olha, carreira. A gente fica meio assim, né, de falar quanto tempo de carreira que vai entregando, né, a nossa longa estrada, mas ó, comecei a fazer teatro relativamente mais velho, 19 anos. Geralmente as pessoas começam na adolescência, infância. Comecei com 19, eu ia fazer faculdade de cinema, para direção, e aí eu descobri que o que me chamava mais atenção era o trabalho de atuação e estar à frente das câmeras. Então, gente, se a pessoa está com 43 anos, vai fazer 44, são 25 anos já Meu Deus. atuando, e a pessoa levemente esquizofrênica vai se reinventando, e agora é creator, youtuber, e no teu Tete a Theo foi uma salvação durante essa pandemia de falta de trabalho e de crises pessoais. E tô feliz, gente, mas o ator nunca vai sair de mim. E como é que foi o processo de criar o Tete a Theo, assim, me conta? O Tete a Theo, eu estava em casa, como todo mundo estava, né, durante a pandemia. Gente, eu me desconcentrei aqui, que eu tô olhando só essa pintadinha, gente. Que cara é essa, ó? Tá! Vral! E a Marcela, minha sócia, a gente se encontrou aqui em casa, começando a pensar o que a gente pode fazer para poder usufruir da nossa criatividade e monetizar em cima disso. E aí a gente pensou num... Fazer dinheiro na pandemia, né? Fazer Porque dinheiro, tava punk. tava puxado. E aí a gente pensou em quê? Vamos fazer vídeos de... O que você tem vontade de fazer, Theo? Eu falei, gente, eu gosto de falar de questões essenciais da vida, de amor, de saúde mental. Eu sempre gostei muito de conversar. A pessoa, né, tem lua em Gêmeos, é conversativa, aquário. E aí eu comecei a gente chegou a uma conclusão, comecei a entrevistar as amigas minhas, amigos e amigas, mais amigas, que eu sempre gostei mais de mulher que, ó, Helicóptero. um helicóptero falando um oi aqui, gente. Ai, aí eu peguei as amigas famosas, porque viraliza, né, quando põe as amigas famosas para entrevistar, e trouxe elas para casa. Claro que a gente fazia todos os exames, era todo mundo super noiado com o Covid, mas eu trazia elas aqui e eu fazia
uma entrevista falando da trajetória de cada uma delas e sob o prisma da revista Playboy, porque eu sou colecionador da Playboy, então eu tenho, assim, desde julho de 75 até março de 2016, quando ela acabou, eu tenho absolutamente todas as revistas. Tá? Tá bom. E aí eu entrevistava elas, algumas que posaram, outras que não posaram, para escolher a capa da Playboy que marcou a vida. E a partir, você ia gostar de fazer isso, né? E a partir da capa da Playboy, a gente falava sobre autopercepção, sobre sexualidade, sobre a família, sobre a trajetória, sobre sexo, como lidar com as próprias paranoias. Achou ele, meu amor? Achei bafo isso. Meu Deus do céu. Ai, gente, o que é isso? Que cheiro maravilhoso. É uma bruma que ajuda a fixar a maquiagem e também a não craquelar. E agora a gente vai estimar tudo, porque nele falando, ele nem viu que ele já tá todo parecendo o Jigsaw dos Jogos Mortais. Gente, é isso! Porque é isso que eu vim fazendo isso nele hoje. Muito obrigado pela sua presença. Até a próxima, por favor. Gente, o Jigsaw é assim, então. É uma base de maquiagem, é isso. E daí me conta. Depois disso, você viu que foi começando a dar certo toda essa história. Exatamente. Começou os vídeos, a primeira entrevista que foi com a Fê Paz Leme, que deu muita visualização, e aí ela falou uma coisa que eu já tinha falado. Que ela Tem entrega, né? Foi. Tem entrega. E ela entrega muito. Ela é profissa, né? Tem um monte de histórias na internet, ela em várias plataformas, aí faz novela, faz programa de TV, aí faz internet, faz Instagram. Podcast agora? Podcast agora com a Giovanni Eubank, tipo gigante. E aí ela deu uma entrevista. Aí na entrevista a gente estava falando da Playboy dela, porque ela posou pra Playboy. E aí eu adoro perguntar de virgindade para as pessoas, e ela falou que tinha perdido a virgindade com o Paulinho Vilhena. Sim. E aí... Nossa, muito eu fui comparado com ele na minha adolescência. Você foi? Olha, Paulinho! Eu tinha algumas clientes que falavam que era parecido com o Paulinho Vilhena. Hoje em dia não acho tanto. Não sei. Mas com a barbinha um pouquinho maior. Gente, Paulinho. Ó, deixa o cabelo comprido, como é que você vai ficar bem. Casou. Mas aí ela falou que tinha perdido a virgindade com ele, que já era uma notícia antiga, só que por alguma razão reaqueceu essa notícia e saiu em todos os lugares e todo mundo teve um monte de inscrição, um monte de perigo, deu certo. Eu comecei a entrevistar a Mariana Ximenes, a Carol Conká, antes do BBB, a Gabriela Prioli, o Johnny Hooker. E aí a gente falava de sexualidade e começou a aumentar organicamente. Porque a galera adora saber dos bafos. Adora saber os bafos, fofocaiada, exatamente. E eu tenho essa questão de falar de saúde mental, que a minha é bem problemática. E as pessoas encontraram uma voz ali e gostavam de se identificar com o conteúdo. Conforme o tempo foi passando, a gente sentiu uma real necessidade de ampliar a plataforma, que a gente começou só no YouTube, e a gente entendeu que, enquanto pacote de venda de Media Kit, você bem sabe, Andy, a gente precisa estar no Insta, estar no TikTok, e a gente começou de uma maneira tímida a fazer o TikTok do Tete Atel e o Insta do Tete Atel. A Marcela, que é a sócia, chegou, você tem que fazer o vídeo fazendo dança ou fazendo... Eu falei, a gente não vai fazer dança, não vai comigo, não é estilo. Ela falou, vamos fazer dublagem. E a dublagem, por si só, já tem a ver muito com o meu trabalho de ator. Já vem, né? E ela foi descobrindo o que mais tinha a ver com o meu espírito meio rabugentão, meio rir de si próprio. E tem muito vídeo mais pessimistão, fazendo piada disso, né? E adoro que a Marcela, gente, acho que foi ontem que a gente se encontrou, minha sócia. Mas como foi ontem com ele? Pele já, né, num close. Gente, olha essa pele. Chega perto ali. Chega perto pra Juliana verem. Olha isso. Deixei uma pele suave. A gente só trabalhou com corretivo e eu selei toda ela com o Soft Eye da LF Pro, aquele que dá meio que um efeito filtro na câmera. Então, selei todo... Lembra o pó? É aquela? O famoso. Ai, gente! Você usou o pó na cara inteira. Ou seja, gente, minha cara tá... Se tá assim, se tá achando mais ou menos, não sabe como é que tava assim. Olha, eu vou até aproximar aqui, gente, pra essa luz aqui. Olha que saúde, Brasil. Olha isso. Tá.
Foi assim. Acordei, tomei um suco verde. Um detox. Um detox. Fez um detox, nem parece ontem que ficou trabalhando no Primavera Sound até não pode mais. Exatamente. No seu cafezinho lindo e pleno, deixei ele com bacon e agora vamos falar sobre relação de mãe e filho. Por favor. Que muito me interessa. Me conte, como foi crescer sendo filho de Marília Gabriela? Olha, gente, crescer sendo filho de Marília Gabriela é a minha vida, né? Não tem uma outra referência, é a mãe que eu tive. Mas foi uma loucura de... Desde muito pequeno, em estúdio de televisão, era muito difícil você... É uma prova, né? Que você passa do tipo, será que você vai gostar mesmo disso? Você vai ver todos os lados da coisa. Sim. E aí eu, desde pequeno, via... Desculpa te interromper, você passou por várias emissoras, assim, com a sua mãe? Passei, mas a minha infância foi na Globo, assim, quando ela era... Mas saiu da Globo em 85, né? Quando ela fazia TV Mulher, e aí ela gravava TV Mulher, que era um programa que foi com a capa do New York Times, com o primeiro programa de emancipação feminina, onde ela, Marta Suplicy e o Clodovil falavam de política, de sexualidade, na mesma hora que hoje em dia você tem na televisão receita de bolo. Você fala, poxa, nos anos 82, 83, a mulherada já falava de orgasmo, falava de moda, falava de política, e hoje em dia virou culinária, né? Mas aí eu ia sempre lá e era o mesmo estúdio que gravava o Balão Mágico, gente. Para quem vocês não conhecem, Balão Mágico era o programa que tinha Simoni, o Jairzinho e o Fofão. E você tinha quantos anos nisso? Eu tinha tipo 3, 4 anos, mas nossa, eu lembro, gente. Muito jovenzinho, muito criancinha. E eu ia lá no estúdio, quando minha mãe estava gravando TV Mulher, e do lado ficava o do Balão Mágico. E aí eu ia no estúdio, tinha aquela, na época, as crianças mandavam carta. E aí tinha montanhas de carta, de sim, papel, não tinha nada. Não tinha internet, não tinha nada. E aí eu lembro de quase quebrar minha cabeça que eu queria mergulhar, aquela coisa que via em desenho animado, alguém pulando em cima de uma montanha de carta. Pulava em cima da carta, achando que ia entrar e me ferrava. Mas era uma experiência que não é qualquer criança que tem. Aí eu lembro de conhecer o Fofão, morrer de medo do Fofão, que tinha aquela maquiagem estranha. Porque eu imagino que ele pessoalmente daria medo numa criança. Aquelas bochechas assim, dava medo. E não gostava, mas Simone eu gostava. Eu lembro que eu participei até de um programa que era especial do Dia da Criança. Eles pegaram todos os filhos da equipe de produção do lado da Globo, e aí ela tinha que falar, tinha a prima da Simone, que eu não lembro o nome da prima da Simone, que era uma da Simone loirinha, tinha que chegar, ela chegava para mim e perguntava, Teodoro, qual que é o próximo desenho? Eu tinha que falar Capitão América, nunca vou esquecer, eu tinha que falar Capitão América para uma criancinha de sei lá quantos anos. Eram coisas que faziam parte da rotina, mas que eu achava incrível. E eu achava divertido de fazer, eu falava, vou fazer isso de um jeito ou de outro. É esse o ponto que eu queria chegar. Porque o Lucas é um que se apresenta, e eu tenho uma escala muito menor, eu sou o marido do Andy. Mas ele é o Lucas primeiro, ele não é o marido do Andy primeiro, sabe? E eu queria te perguntar por isso, o quão isso te afetou de não ser o Theo, ser apenas o filho da Marília por muitas vezes. Olha, me afetou muito, afeta a minha autoestima, eu tenho muita... Eu tive sim, agradeço muito, né? Ainda bem que minha mãe é uma pessoa maravilhosa, que me dá orgulho e que todo mundo é exemplar em vários sensos, em vários quesitos, ela é um exemplo. Mas, por mais que eu seja um ator formado, um designer formado, estudioso pra caramba, as pessoas sempre vão achar que eu não tenho mérito próprio, que tudo é por causa dela. Sim, ela me abriu portas, mas você, para manter essa porta aberta, você precisa mostrar algum talento. E muitas vezes você tem que mostrar além deste talento, porque o nível de excelência, esse é o lado bom, você fala, você tem um nível de excelência muito grande, que você tem que sempre estar nesse nível de excelência. Só que às vezes o nível de excelência, a gente não consegue, a gente é humano. E minha mãe representa uma ínfima porcentagem da população de muito sucesso, que se deu muito bem na vida, tem uma história linda. Talvez a minha história seja uma história de sucesso, amor e realização,
Mas não seja necessariamente uma coisa apoteótica Marília Gabriela, entendeu? Uhum. Mas é difícil, você nunca é bom o suficiente. É difícil o amor próprio quando você tem um exemplo em casa muito maravilhoso, assim. Marília tá com 74, gente. e plena. Maravilhosa, com mais energia que eu várias vezes. E tem um jeito de lidar com a vida que eu acho que é a melhor coisa de envelhecer. Que é o... Nada tem tanta importância. E a gente, por mais que a gente fale isso, botar em prática é muito difícil. Eu tenho muita dificuldade, né, em enxergar o lado cheio do copo, né? Que tem metade do copo, aquela imagem, né? O copo tá metade vazio ou metade cheio, que você bebeu sempre metade vazio. E a minha mãe tá nesse momento de metade cheia e de toda vez que eu tô angustiada, ela fala, calma, meu filho. Tá... Ela até me irrita. Eu falo, mas tá tão leve, tá tudo... Mas é assim. E acho que a maturidade Eu sou uma traz pessoa isso. assim. É. Eu sou uma pessoa assim. De conseguir chegar, sabe? O copo cheio. Metade do copo cheio. Ai, Por maravilhoso, exemplo, gente. do que eu te contei do Rock in Rio. Eu até fiz um vídeo aqui no canal, que foi muito difícil, mas eu consegui fazer todos os meus compromissos. Curti o Rock in Rio como eu esperava curtir? Não, não curti. Mas eu fiz tudo. Eu fiz tudo. Estar doente não me impediu. E isso me mostrou uma força que eu tenho, sabe? Então eu falei, tá de boa, eu vou ter mais oportunidade de curtir um Rock in Rio bacana. Mas agora eu consegui fazer tudo que eu tinha que fazer, mesmo eu precisando ir para o hospital várias vezes, entendeu? Então eu tenho essa habilidade de enxergar as coisas assim. Tem muita gente também que fala assim, ai, vamos falar de um outro assunto que a gente estava até falando agora entre nós dois, publicidade. Tem muita gente que fala assim, não, mas eles só estão te contratando porque tu é um viado e eles te querem a tua imagem. Tipo, querem vender ou pink money, enfim. Beleza, pode ser que seja isso? Pode ser. Mas eu também penso no... Eles confiam em mim. Querendo ou não, tô fazendo alguma coisa certa, sabe? Eu não me sinto usado dessa forma. Eu sinto que o meu trabalho está chegando a mais plataformas e que todo o esforço que eu tive nesses 12 anos de carreira está tendo finalmente algum resultado. Então eu tento pender para esse lado e não olhar para esse lado tão amargo às vezes, sabe? A gente sabe que o mundo é amargo, mas daí se a gente amargar mais ainda, eu acho que fica pior. Então eu tento colocar esse mel em cima das coisas assim. Gente. Pensa no positivo e no espelho. Gente! Eu estou... Não, tipo, um olho caiu, o outro subiu. A gente estava conversando com o Theo, como ele falou, ele faz muito das produções da mãe dele, e eu comentei da maquiagem, porque Marília gosta de uma coisa muito suave também, e eu falei de um truque que seria muito bacana de usar. E eu fiz nele agora, neste olho de cá, vou até trazer mais pra cá para vocês ficarem, ó. Fiz nesse olho de cá, o acabamento, e ali eu deixei... Vocês estão vendo a diferença, gente? Olha a definição deste olho aqui e a definição deste olho aqui, tá? Basicamente, passar lápis escuro na linha d'água superior. Gente, um olho fica maior que o outro. Exato. É muito, né? Tá vendo a definição desse olho? Super. E isso em pele madura, não estou dizendo que tu tem, tá, amigo? É bem imprescindível de fazer, porque a gente traz definição pro olhar que é normal perder ao longo da idade. Outro ponto. Ser uma gay afeminada. Como foi pra você? Foi o ó, né, gente? Foi o ó. Isso que eu estudava num colégio super... Era de colégio de padre, mas era um colégio aparentemente mais moderno, que estimulava usar o lado mais artístico. Mas eu sempre gostei, não gostava de jogar futebol, não gostava de fazer os esportes coletivos, gostava de ficar desenhando, pintando. E eu era muito falante, comunicativo, e sempre fui mais amigo das meninas do que dos meninos. Então sofria bastante bullying. Na minha época não existia o termo bullying. E aí me chamavam na época que era uma grande ofensa, pra você ver, né? Falei de novo, né? Minha mãe apresentava o termo mulher com Clodovil. Me chamavam de Clodovil. Eu chorava horrores, porque era ruim nos anos 80 você ser o Clodovil. Hoje em dia é um orgulho, ó, claro, quem me dera. Então, gente, quem me dera o seu reconhecimento, e que bom que me comparam com o Clodovil, mas na época eu sofria muito. Ambos somos de 17 de junho.
17 de junho são os cancerianos? Gêmeos, é verdade, gente, pelo amor de Deus. Julho, que é 17 de julho. E aí eu sofria bastante e fazia terapia desde pequenininho para tentar entender, ou, né, entender os outros, né? Não a mim mesmo, mas as pessoas são muito cruéis no colégio. Isso que eu sou, num colégio privilegiado, branco, magro, com condições, mas eu sofria para um cacete. E se assumir na família? Gente, foi só com 25. Olha que louco. Se assumir, não. Eu falo isso pela força do hábito, né? Eu acho o termo assumir, já falei várias vezes isso, tão feio, porque quem assume um crime, né? Exatamente. Eu não sou criminoso, eu não Você tenho vai ou assumir, não né? vai, né? É uma coisa, sabe? é isso. O termo ideal seria contar. Contar, Então eu contei com 25 para minha mãe quando ela me perguntou. Ela chegou e falou. Aí ela falou, por que você não me contou antes? Eu falei, porque você não me perguntou, mãe. Só isso, só porque ela não tinha perguntado, mas também, obviamente, em casa você fica inseguro, com meu pai, com a minha mãe, com meu irmão. Era outra geração. E os comentários, por mais que eles tinham amigos gays na época da minha infância, existia sempre uma piada e uma colocação de que gay era Vera Verão, Jorge Lafon e o Ney Matogrosso e o Clodovil, que eram pessoas que não eram consideradas legais, né, para uma criança, entendeu? Careta nos anos 80. Era tipo E acho que para os pais também eles deviam ficar ansiosos por causa dos números horrorosos que a gente tem de crimes contra LGBTQ e AP+, então, homofobia, etc. E tal. Mas eu falei, minha mãe ela foi super tranquila, principalmente meu pai, com meu irmão. Meu pai demorou um tempo para tocar no assunto. Meu pai era um super astrólogo, etc., super zen, atendia vários dos meus amigos que eram gays, dava conselho, mas na hora que eu ia perguntar da minha vida amorosa, ele tipo quase que desconversava. Era louco, era moderno até a página 3. E aí... É que é sempre, quando você na história, a coisa muda. Né? Mas aí ele morreu ano passado e nos dois últimos anos da gente, eu fazendo vídeos pro canal, ele tinha um quadro no meu canal que era resposta do papai, que como ele era astrólogo, as pessoas faziam uma pergunta que eu entrevistava e ele respondia lendo uma mapa delas. Então eu ia muito filmar meu pai na casa dele. E ia com meu namorado. E esse meu namorado foi o primeiro que ele aceitou. Ele mencionou ter alguma relação. E a gente ficou bem e próximo e pelo menos terminamos bem a nossa relação terrena aqui. Mas não foi fácil, não. E aí agora, daí depois quando eu comecei a virar ator, eu tive que, de novo, pensar que para conseguir trabalho você tem que ter um jeito mais heteronormativo, mais másculo, mais sériozinho, mais dentro do padrão. Eu sofria muito com isso. E não consegui trabalhar muito, né, em TV, fazendo vários papéis, por causa dessas características minhas, né? Mas eu fui me contendo com o trabalho de ator, fazendo mais fazendo a linha mais hétero, careta, que eu digo, né? Mais masculino, no mau sentido que eu acho, né? Que é uma força que você está fazendo. E aí, quando com o canal, eu fui descobrindo que a internet é muito isso, né? Que você comunica com mais pessoas, sendo o mais honesto possível. E eu estou sendo cada vez mais eu, e até acho que estou sendo eu um pouco demais, e fico em crise às vezes. Mas as pessoas são muito carinhosas comigo, são muito poucas as pessoas que são escrotas e haters. E às vezes vem ou fala, isso tem cura, e eu já respondo na hora, o que que tem cura? Como é que é? Cura do quê? Para que precisa de cura? Aí, mas eu tenho... É mais restritivo? Mas é a minha assinatura e é o que eu gosto. No canal eu faço as cenas que eu quero, eu entrevisto as pessoas que eu quero, eu falo dos assuntos que eu quero. E eu tô tendo um reconhecimento agora, sendo que eu sou mais genuíno. E tá sendo libertador ao mesmo tempo que... Sobre isso. Gente, fiz as finalizações, agora vou dar os últimos toques, ele vai trocar de roupa e a gente vai aparecer aqui no final para dar aquele close para vocês.
Meus amores, eis o resultado. Já ali até trocou de roupa, já colocou um peitoral de fora aqui, já a mamica já tá aparecendo. Tá lindo, maravilhoso. Gente, que honra foi maquiar esse homem pela primeira vez assim, desse jeito. Me diz, como está se sentindo? Andy, nossa, eu tô emocionado que eu tô embasbacado sem palavras. Você arrasa, gente, ele é maravilhoso. Tudo tem informação, tudo tem um de onde e um porquê, e um pra quê, e uma história. Conhece muito o rosto da gente. Eu tô chocado. Eu achei que eu fiquei assim, antipático. As pessoas falam, ai, ele é arrogante. Tô meio arrogante, tô meio, fiquei meio Odete Roitch. Acho que tem a ver também com brinco aqui. Esse brinco era de mamãe, tá? Ó, mãe, tá aqui, ó, usando o brinco aqui. Óbvio, ó. Casou com a maquiagem rica. Eu amei. Tô felicíssimo. Foi uma honra. Eu acho que esse vídeo foi incrível. A gente falou sobre várias coisas. Espero que vocês tenham gostado também, tanto quanto eu gostei. Se inscreve no canal, tanto no meu quanto do Tete a Tel. Isso. Comenta muito, eu quero saber o que vocês acharam dessa maquiagem, desse bate-papo que foi incrível. Deixa teu like, não se esquece. Além de, chegou coisa. E segue os arrobas que estão passando aqui. Beijo e até a próxima. Beijo, amor!